Caminhoneiros parados. As carretas não bloqueiam pista, mas estão paradas nos postos de combustíveis de Lusiânia, no entorno do DF. Há protestos em pelo menos outros 7 pontos de rodovias goianas, mas sem interdição das pistas. O presidente Bolsonaro pediu que os caminhoneiros não façam mais manifestações. Esta é uma continuação dos protestos de 7 de setembro a favor do governo. Tatuzinho. Pois é, Malta, aqui na esplanada dos ministérios, na via, aqui de acesso, principalmente à Praça dos Três Poderes, continua ainda interditada. Ainda um grupo de apoiadores ao presidente Bolsonaro, eles estão no local. A Polícia Militar do Distrito Federal negocia para que eles deixem aqui toda essa parte da esplanada, mas até agora eles continuam aqui. Todas as informações a gente traz daqui a pouco. Ainda na esplanada, uma viatura da Polícia Militar atropelou um manifestante acidentalmente. A vítima tem pouco mais de 60 anos de idade, foi encaminhada para o hospital de base, consciente, em estado de saúde estável e com machucados na perna. Restaurante em Águas Claras é destruído em incêndio. Kátia Gomes. Malta, esse incêndio teria sido provocado por causa de uma fritadeira elétrica. Um homem de 47 anos que estava dormindo no local inalou muita fumaça e precisou ser levado ao hospital. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Imagem impressionante do incêndio. Distrito Federal não cumpre nem metade das metas de política pública planejadas para o ano passado. E as mulheres do fogo? Quem são as brigadistas preparadas para enfrentar as labaredas e os focos de incêndio? Elas fazem parte do grupo de 150 brigadistas florestais contratados para essa época do ano de crise ambiental no Distrito Federal. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. E pelo segundo dia consecutivo, caminhoneiros favoráveis ao governo Bolsonaro fazem manifestações em várias rodovias do país, inclusive pertinho da gente aqui em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Em Lusiânia, no entorno do DF, diferente de outras regiões do Brasil, os caminhoneiros optaram por paralisar as atividades no estacionamento deste posto de combustíveis, às margens da rodovia BR-040. Na pauta, eles buscam os mesmos objetivos dos protestos defendidos no dia 7 de setembro. Para o caminhoneiro Wilton, o manifesto é espontâneo. Não vai ser pela força que as coisas no país vão mudar, não. Não vai ser pela força. Vai ser pelo bom senso, pela dignidade, pelo um bom trabalho de combater a corrupção, porque isso tem afetado muito o nosso país em todos os âmbitos. Nesta quinta-feira, caminhoneiros realizam paralisações em trechos de rodovias de pelo menos 15 estados. Na noite anterior, o presidente Jair Bolsonaro enviou um áudio pedindo para que os manifestantes pudessem liberar as rodovias e deixarem o trânsito fluir. Para Bolsonaro, o manifesto pacífico não pode atrapalhar o andamento da economia. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade, deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? No Distrito Federal e na região do entorno, o maior ato registrado nesse manifesto dos caminhoneiros, ele acontece aqui neste estacionamento. Veja só, são cerca de 100 caminhões, a maioria desses caminhoneiros transportam grãos. Segundo informações, 50% estão com carga e outros 50% sem carga. Há uma expectativa para que esses caminhoneiros deixem o estacionamento deste posto ainda hoje, até mais ou menos umas 6 horas da tarde, mas não é nada confirmado. Enquanto isso, eles seguem protestando. Tudo isso de forma espontânea e também individual. Nós estamos aqui em apoio aos nossos companheiros que estão todos na estrada, nós não estamos na pista travando, mas nós estamos em apoio a eles que estão lá, em apoio aos que estão lá na esplanada lá nesse momento também. E enquanto houver esse movimento, nós vamos estar aqui também. Tá entendendo? Pacífico, como meu colega falou, não estamos fazendo tumulto, estamos cada um nas suas casas, vai vir aqui de vez em quando, mas tá assim, na paz.
Agora o repórter Tatuzinho, que estava aí na reportagem, fala com a gente ao vivo da esplanada dos ministérios, onde apoiadores do presidente continuam mobilizados e a Secretaria de Segurança do Distrito Federal tenta negociar a saída deles para liberar as pistas. Fala, Tatu, bom dia, bom dia, boa tarde, 10 para meio-dia, bom dia ainda. Como é que estão as coisas por aí? Oi, Malta, bom dia para você, meu amigo, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição. Como você disse, nós estamos aqui desde o feriado da Independência nessa cobertura sobre esses manifestos, né? Uns contra o governo, outros pró-governo, e é o que acontece aqui na esplanada dos ministérios, bem aqui nessa parte da via S1, que é aquela via que dá acesso para o Ministério da Saúde, também para o Palácio do Itamaraty e a Praça das Bandeiras em frente ao Congresso, é o manifesto pró-governo. Eles já estão aí nesse segundo dia pós-feriado, do dia 7 de setembro. A Polícia Militar, as forças de segurança aqui do Distrito Federal, eles tentam uma negociação para que esses manifestantes deixem aqui a via do Ministério, principalmente aqui do acesso à Praça das Bandeiras. Eles estão tentando essa negociação da Secretaria de Segurança Pública com esses manifestantes. Ontem mesmo, aqui tinham poucos manifestantes, continua ainda um grupo menor, mas a polícia está tentando, principalmente, Malta, para que essas vias aqui sejam liberadas, principalmente a S1, onde nós estamos, e também a N1. Ontem nós mostramos aqui no SBT Brasília, veja só, a polícia, ela liberou parte da via para os motoristas, para que o trânsito possa fluir, principalmente eles que saem ali próximo à rodoviária do Plano Piloto, entram na S1, eles saem aqui agora para a L2, sentido ao setor de autarquias sul, ou seja, o trânsito ali foi liberado, mas só que aqui os manifestantes continuam nessa parte direita aqui e principalmente, Malta, veja só, ali do outro lado, olha só, próximo ali, há vários caminhões, ônibus, carros estacionados, não só ali naquela lateral, mas também, principalmente, Malta, aqui próximo à Praça das Bandeiras. Vou pedir, meu querido Dentinho, a gente vai andar aqui para mostrar. Os manifestantes estão próximos lá ao Ministério da Saúde, próximo à Praça das Bandeiras, mas em frente ao Congresso Nacional, principalmente, onde fica a Praça das Bandeiras, veja só, ainda há barracas, ainda há tendas, né, acampamentos de alguns manifestantes, alguns grupos, lideranças desse ato pró-governo. Eles continuam aqui na esplanada dos ministérios, veja só. Ainda tem caminhões, carros, alguns acampamentos, ônibus que estão ali também, né, tomando conta da Praça da Bandeira. O que a Secretaria de Segurança Pública quer, por meio da PM? É que negocie essa saída desses manifestantes para que o trânsito possa voltar a fluir a partir hoje mesmo de quinta-feira e até mesmo para que o final de semana toda a esplanada dos ministérios já esteja liberada, ou seja, para o trânsito seguir adiante. E é isso que a gente acompanha. Ali, Malta, a gente vê um grupo não tão grande, um grupo pequeno de alguns manifestantes que continuam nesse ato pró-governo Bolsonaro nesse segundo dia após o feriado da Independência. Malta. Ô, Tatu, eu tô aqui pensando, considerando que a esplanada dos ministérios está fechada desde o fim de semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, há pelo menos 5 dias a região está interditada para o trânsito de veículos. Não me lembro de outra manifestação que provocou recentemente uma interdição tão longa da região central de Brasília. O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Ferreira, esteve hoje com os manifestantes lá onde está o Tatuzinho e pediu para que os grupos deixassem o local. Mas foi o repórter André Anelli quem acompanhou. Vamos ver. Foi ajustado, né? Hoje os senhores seguem com a manifestação, mas que a gente ir começando também a desmontar essa questão dos veículos que estão aqui estacionados, né? O governo autorizou durante esse período que os senhores pudessem assim se manifestar, mas a gente tem que começar a voltar a organizar também. Então, como a gente ajustou com a liderança dos senhores, a gente está aguardando aí mais um período até que parte dos senhores possam encaminhar a documentação que os senhores consideram importante, para que depois a gente possa começar com segurança também e aí saindo com os senhores, escoltando os senhores, para que a gente possa estar aí desobstruindo pelo menos as vias, né? E aqui a esplanada volte a ter aí, porque a gente tem também servidores que aqui trabalham, né? O trânsito tem que voltar à sua normalidade e a intenção é que a gente mantenha essa interlocução para que a gente possa, sim, com o apoio dos senhores aí, como até agora a gente teve, né? A cooperação, o apoio, o diálogo, a gente avance nessa pauta com vocês, tá?
Secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Ferreira, conversando com os manifestantes. Lembrando a vocês de casa que ontem nós tivemos 2 incidentes. Uma equipe do SBT que foi perseguida por um grupo pequeno, mas agressivo de manifestantes que estavam na esplanada, e uma equipe também de uma outra emissora de televisão que chegou a ser agredida. Eles precisaram se refugiar no Ministério da Saúde porque foram perseguidos por esses grupos. No fim de semana, como eu já disse, houve centenas de milhares de pessoas na esplanada e o protesto transcorreu pacificamente. Ficaram alguns poucos que continuam se manifestando. E dentro desses poucos, ainda uma minoria mais agressiva que tem atacado profissionais de imprensa ali na esplanada dos ministérios. Tatuzinho, sobre os protestos dos caminhoneiros lá em Lusiânia, onde você esteve no início da manhã, são cerca de 100 caminhoneiros. Algumas carretas estão carregadas de grãos, outras estão vazias, mas pelo que você conversou com eles, a intenção é deixar o local ainda hoje ou continuarem mobilizados ali? Olha, Malta, diferente de outras partes do Brasil, esses manifestos desses caminhoneiros acontecem em 15 estados, da federação, entre eles o estado de Goiás, onde nós estivemos hoje pela manhã, a cidade de Lusiânia, a segunda maior cidade aqui da região do entorno. Esses caminhoneiros, eles estão estacionados ali, principalmente, Malta, após ontem aquele áudio do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esse áudio que foi repassado para todos os grupos de WhatsApp dos caminhoneiros, onde o presidente pede para que os caminhoneiros não atrapalhem a fluidez do trânsito e, principalmente, não atrapalhem o andar da economia. Principalmente agora nessa época que a gente está vivendo, com a inflação lá em cima, ou seja, tem uma preocupação com desabastecimento, isso e aquilo outro. Ali, como a gente disse, Malta, são cerca de 100 caminhoneiros estacionados no poço, eles não ocuparam, não atrapalham nem sequer um pouco a fluidez do trânsito da rodovia BR-040, que passa pela região do Jardim Gá, Lusiânia, Valparaíso, até chegar a Brasília, ou seja, eles estão ali de forma individual, espontânea. A 50% desses caminhões que estão ali estacionados, eles transportam grãos, os outros 50% estão vazios, ou seja, a maioria dos caminhoneiros, eles estão retornando para casa após já cumprir o papel dele nas estradas, então isso eles não querem atrapalhar. Um desses organizadores ali, não é organizador porque é de forma individual, ele nos disse, inclusive, em off, de que não querem criar baderna, não querem atrapalhar a economia do Brasil. E eles vão continuar ali. Há uma expectativa, Malta, de que libere, de que eles deixem esse posto de combustíveis em Lusiânia até por volta das 5 horas da tarde. E é o que vem acontecendo de forma bem gradativa em todas as partes do Brasil. E como você disse, Malta, com relação aqui na esplanada dos ministérios, o secretário já tentando negociar. Hoje nós conversamos com alguns manifestantes do pró-governo. Segundo informações, a Polícia Militar, ela está ali naquele local, veja só, a gente percebe agora a movimentação de um ônibus da Polícia Militar, há várias viaturas ali naquela parte do Ministério da Saúde, na lateral, eles estão negociando de forma bem precisa para que esses manifestantes deixem a esplanada dos ministérios nesse segundo dia pós-feriado, esses atos que continuam para o governo aqui na região central de Brasília. Malta. Tatuzinho, como a gente mostrou agora há pouco, o presidente Bolsonaro mandou um áudio pedindo que os caminhoneiros recuem da paralisação. Aí muita gente se perguntou se esse áudio era mesmo verdadeiro e se era atual também, quando ele começou a rodar nas redes sociais. Na noite, aí isso começou ontem, a rodar nas redes sociais, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, gravou um outro vídeo para também circular nas redes e confirmar que era mesmo Bolsonaro falando. Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite e nos grupos caminhoneiros muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República.
Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente no áudio mesmo fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então vamos confiar nesta condução, no diálogo e vamos em frente. Tatu, obrigado pelas informações, viu? Qualquer coisa a gente te aciona aí de novo. E se você sentir qualquer clima acirrado entre manifestantes, polícia, você volta a chamar e a gente te aciona aí na esplanada. Obrigado pelas informações. Ô pessoal, só esclarecendo, tá rodando também nas redes sociais um outro áudio. Mas esse é do humorista Marcelo Adnet, ele faz uma brincadeira, pede que os caminhoneiros continuem parados nos locais. Evidentemente, este áudio é o falso, é o que ele imita o presidente Bolsonaro. O áudio que é real e que o ministro confirmou é este do presidente Bolsonaro, que a gente ouve mais uma vez. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, tá ok? Bom, e tem circulado na internet que a gasolina pode subir ou mesmo faltar por conta dessa mobilização dos caminhoneiros. Olha, hoje as nossas equipes aqui do jornalismo do SBT andaram em algumas partes da cidade e até o momento a gente não encontrou nem fila longa, desesperadora ou aumento repentino de preço. Importante que as pessoas fiquem calmas, porque o momento, até agora, não existe indício real de desabastecimento. O fato é que a gasolina está cara, isso não é de hoje, está chegando a praticamente R$ 7,00 em alguns postos aqui do Distrito Federal, mas isso não é novidade. O IBGE divulgou agora há pouco que a gasolina acumulou alta de 43,9% em Brasília só em 2021. O dado veio do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, número que mede a inflação no nosso país. Brasília registrou inflação de 1,4% em agosto, alcançando a maior taxa para o mês desde o ano 2000 e supera as taxas de todas as 16 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. Por isso que esse assunto é delicado, né? A gente precisa ficar calmo, evitar a corrida desnecessária aos postos e quando a gente corre para abastecer e não está faltando, aí o dono do posto de combustível sobe por uma questão de mercado, né? Para ganhar mais. A gente também conversou com o Sindicombustíveis, que confirmou que não existe desabastecimento causado pela paralisação dos caminhoneiros até o momento. A gente continua acompanhando essa situação. A gente foi ouvir um dos donos de postos de combustíveis que garante que, por enquanto, está tudo sob controle. Em relação à possibilidade de desabastecimento nos postos de Brasília, ainda não há nada concreto que confirme esse risco. As distribuidoras garantem que até o momento não há nenhum risco de desabastecimento. O que pode acontecer seriam bloqueios nas rodovias ou nas vias de dentro da nossa cidade. As bases aqui são abastecidas via duto e o que pode faltar no longo prazo seria o álcool anidro, que é um dos componentes da gasolina, mas até o momento não há uma justificativa para pânico. Os postos estão abastecidos, com estoques, pelo menos da nossa rede, com estoques cheios, e as distribuidoras, por enquanto, garantem normalidade. Mais cedo, na esplanada dos ministérios, manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro denunciaram que uma viatura da Polícia Militar teria atropelado um apoiador ali no local. Estas imagens mostram o momento que o manifestante foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. O povo não demonstrou nenhum ato de violência contra os militares, entendeu? Isso é uma vergonha que estão fazendo aqui em Brasília. De acordo com manifestantes que estavam no local, os apoiadores tinham formado uma barreira humana nas vias da esplanada próxima ao Ministério do Meio Ambiente, quando por volta de 7 horas da manhã, uma viatura da Polícia Militar se aproximou. A funcionária pública, Suziane Macedo,
cedo contou que ficou com medo de ser atingida. Ele viu que eu não ia me mexer e o pessoal de lá começou a se agitar, porque não estava acreditando no que estava vendo, porque a polícia vinha na minha direção, deitada no chão. E aí eles se mexeram lá e ele desviou em cima da hora para lá e atropelou o senhor. E o outro não pegou no braço porque ele correu, pulou. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é um homem de 63 anos. Ele foi encaminhado para o hospital de base, estava consciente e estável e apresentava escoriações na perna esquerda. A gente procurou a Polícia Militar do Distrito Federal para comentar esse acidente, mas ainda estamos aguardando uma nota oficial. A gente conversou com o porta-voz da PM e ele disse que eles ainda estão tentando localizar essa suposta viatura que teria provocado o atropelamento. Voltamos com outras informações atualizadas sobre esse caso a qualquer momento. Mas olha, eu acho que a gente precisa se acalmar mesmo, porque os ânimos estão muito acirrados e as pessoas estão perdendo o juízo completamente. Ontem a gente mostrou aqui que alguns apoiadores do governo que estavam mobilizados na esplanada dos ministérios hostilizaram e tentaram agredir equipes de reportagem, tanto nossas do SBT quanto da TV Record. Eram por volta de 11 da manhã. Os profissionais trabalhavam em frente ao Ministério da Saúde e depois dos ataques fugiram e tiveram que se proteger dentro do prédio. Os manifestantes tentaram invadir o Ministério da Saúde. O nosso repórter cinematográfico aqui do SBT, Isaac Gazineu, só conseguiu sair de lá escoltado pela polícia, já no início da tarde. Depois dos ataques, em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão repudiou as ameaças e tentativas de agressões sofridas pelas equipes de reportagem. A ABERT afirma que todo e qualquer ato que tenha como objetivo impedir a cobertura jornalística de fatos de interesse público é uma violação à liberdade de imprensa e ao direito de informação do cidadão, garantias previstas na Constituição brasileira. A ABERT pede que as autoridades façam uma apuração rigorosa dos fatos, cenas lamentáveis que a gente espera não ver de novo. A imprensa é essencial em todas as democracias e cercear esse trabalho é um ataque à liberdade de todos nós. Se eventualmente algum manifestante não valoriza o trabalho da imprensa e da liberdade de expressão, valorize pelo menos o trabalho de um pai de família que está lá, assim como você, assim como todos nós, lutando para garantir o seu trabalho e colocar sustento dentro de casa. Um mínimo de respeito a gente tem que ter com essas pessoas. O Ministério Público denunciou Paulo Ricardo Milhomem, de 37 anos de idade, por tentativa de homicídio qualificado e a Justiça aceitou. Agora ele é réu. Em 25 de agosto, ele perseguiu a também advogada Tatiana Matsunaga, de 40 anos, após uma discussão no trânsito. Em frente à casa dela, nessa imagem que você vê na tela, ele arranca com o carro e atropela a mulher. Paulo Ricardo argumenta que se sentiu acuado com a chegada do marido da Tatiana e que só tentou fugir, já que, como você está vendo aqui na imagem, também gravado pelo circuito de segurança, ela parou o carro perpendicularmente à via e fechava a rua com o próprio veículo. Mas a polícia não acredita nessa versão e concluiu que o suspeito, que o Paulo Ricardo, teve a intenção de atropelar a Tatiana. Paulo Ricardo continua em prisão preventiva em cela especial, usufruindo da prerrogativa de inscrito da OAB. Agora está no banco dos réus e vai responder por tentativa de homicídio qualificado. O estado de saúde da Tatiana ainda é delicado, ela está internada depois de passar por uma série de cirurgias. Muito bem, a gente vem falando desse calorão. Só nessa semana, o Distrito Federal bateu 2 recordes de temperatura. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir um alerta vermelho, porque a umidade está lá embaixo. E diante desse forno que a gente está vivendo aqui, como é que se cuida da saúde, né? Como se proteger da secura? Eu até comentei com a equipe aqui hoje na redação que eu achei que eu estava passando mal, desidratado. Estou bebendo muita água para ver se resolve. Será que isso basta? Vamos ver na reportagem. O sol até que deu uma trégua hoje. Passou boa parte do tempo ali escondido atrás das nuvens. Mas o calor não deu folga. Já passava das 4 horas da tarde e o termômetro de rua marcava 33 graus. Tá terrível, ainda mais de máscara. Meu Deus, o tempo todo a gente tem que dar uma respiradinha, mas tá difícil. Muito quente mesmo. Tá precisando chover, né? Imagina a situação do Bruno, que vem de balinha no sinal. São poucos minutos para ir de um carro para o outro. É aquele corre-corre. Quando o semáforo fica verde para os veículos, ele aproveita para reforçar o filtro solar. Pô, 1 horinha já começa a suar, calorão, aí tem que dar um tempo, pega uma água gelada, bebe, fica um pouquinho na sombra enquanto meu primo trabalha.
E assim vai, segue o dia. A temperatura máxima aqui no DF bateu recorde atrás de recorde. No último domingo, a capital chegou a registrar 35,4 graus e continuou subindo. Segunda-feira foi a maior temperatura do ano até agora, 35,9 graus. Mas a sensação é de tempo ainda mais quente. Brasília, 40 graus. E se fosse só o calor, tava tranquilo, né? Ainda tem a secura. Olha esse horizonte cinza. É clima de deserto. Faltaram só os camelos andando por aí. Não é brincadeira. Para ter ideia, a umidade do deserto do Saara varia de 20% a 14%. Nesta terça-feira, o INMET registrou lá no Gama a menor umidade do ano, 11%. Esse clima de deserto deve permanecer por algum tempo. A previsão para os próximos dias continua sendo de calor e baixa umidade do ar. Chuva na capital não deve cair tão cedo. Toda essa condição de seca e temperaturas elevadas está sendo mantida por uma área de alta pressão que atua lá no alto da atmosfera. Esse sistema mantém a presença de uma massa de ar quente e seco sobre o Distrito Federal. Essa massa de ar está bastante intensa, que garante essas temperaturas elevadas e umidade do ar sempre abaixo dos 30%. E nesse tempinho a gente quer o quê? Água, né? Bastante água. Água mesmo, bem gelada. Ar-condicionado, bastante água. Mas tem de ter cuidado. O ar-condicionado acaba deixando o ambiente ainda mais seco. Mas calma, tem jeito. Essa médica dá dicas valiosas. A utilização do ar-condicionado em temperaturas de 23 a 24 graus Celsius, com a utilização de umidificador, pode auxiliar em contrabalancear essa redução da umidade que o ar-condicionado ocasiona. Manter o corpo hidratado também é importante. A água deve ser sempre a primeira opção, mas existem outras alternativas de bebidas. Água de coco, que é rica em sais, os isotônicos, que além de sais, eles ainda nutrem porque tem carboidratos, e os sucos naturais, que têm sua função de hidratar e de nutrir. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Sabe o que é complicado dessa época do ano e da secura que a gente tá vivendo? É preciso beber muita água, mas o calor meio que enjoa a gente, aí nem vontade de tomar água você tem. Pra amenizar isso, é importante fazer refeição leve. Então, nada de fazer aquele pratão gigante, porque aí você come, fica cheio, depois não quer beber água e fica desidratado. Então, vai na frutinha, vai no legume, vai na salada pra conseguir fazer uma digestão rápido e conseguir beber mais água. Não é brincadeira, gente. Desidratação, até os médicos estão falando que é estresse térmico que chama. A pessoa passa mal, fica com dor de cabeça, chega até a desmaiar por conta do que a gente está vivendo. Então, refeição leve e muita água. Agora uma tristeza, a gente vai ter que noticiar agora um restaurante em Arniqueiras. Ficou completamente destruído depois de pegar fogo hoje de manhã. Eu tô me compadecendo desses empresários, dos trabalhadores, que coisa triste. Segundo informações preliminares, uma fritadeira elétrica que estava conectada à rede de energia teria provocado um incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 6h30 da manhã e às 8 horas, quer dizer, 1h30 depois, eles conseguiram controlar as chamas. Olha as imagens das labaredas, a gente olha como ficou por dentro, tudo destruído, o fogo consumiu todo. Esse é o interior do comércio, não sobrou nada. Foi preciso chamar 9 viaturas e quase 50 militares para combater as chamas. É para lá que a gente vai ao vivo agora com a Kátia Gomes. Kátia, que tristeza, meu Deus. Parece que o incêndio começou depois que a energia tinha acabado, aí depois a energia voltou, mas teve um equipamento que ficou ligado na energia elétrica, ninguém percebeu e o fogo começou, foi isso mesmo? Exatamente, Malta, seria uma fritadeira elétrica, mas os bombeiros só vão conseguir confirmar essa informação de verdade depois que sair o laudo da perícia. Essa perícia foi feita pelos bombeiros logo depois que eles conseguiram controlar as chamas. E eu estava conversando aqui com o tenente Marcelo de Abreu, do Corpo de Bombeiros, e ele disse que eles conseguiram controlar essas chamas graças ao Corpo de Bombeiros que fica bem ali próximo da região, porque senão o desastre teria sido muito grande. E eu vou falar com ele justamente sobre esse caso. Uma boa tarde, tenente. Boa tarde. Poderia ter sido muito pior. A gente percebe que o incêndio foi ali na parte da cozinha. E na frente tem a parte do restaurante, onde ficam as mesas, né, inclusive com cadeiras que são de madeira.
se esse fogo tivesse atingido essa outra parte, teria, né, destruído tudo? Teria sim, com certeza. Nós tivemos alguns agentes facilitadores aí dessa ocorrência, que foi a proximidade das nossas unidades, aí, o quartel de Águas Claras, é bem próximo, e o quartel de Taguatinga Sul. São quartéis com vários recursos. Tivemos a necessidade de recursos adicionais do quartel de Taguatinga, uma viatura tanque, tipo tanque, com 12 mil litros de água, para abastecer as nossas viaturas que lá continuavam debelando o incêndio. Utilizamos também, em virtude da edificação possuir uma central de gás, GLP, utilizar uma linha específica com espuma para fazer o resfriamento, a proteção desse conjunto de GLP. O nosso combate durou cerca de 40 minutos, nós utilizamos 13 viaturas, utilizamos 46 militares e 18 mil litros de água foram gastos durante esse combate. Restou como vítima um senhor de 47 anos de idade, que inalou bastante fumaça, saiu da ocorrência desorientado, falando palavras desconexas, foi atendido e transportado pela nossa unidade de resgate à UPA do Núcleo Bandeirante. Sobre esse senhor, vocês têm informação sobre o que ele estava fazendo lá? Ele dormia no local? Tivemos informações que ele dormia nesse local e provavelmente, nós não podemos afirmar com certeza, que ele pode ter tentado combater as chamas ali no seu início, mas devido à produção de fumaça tóxica, ele não conseguiu alcançar aí o objetivo. Em relação a essa fritadeira elétrica, vocês também colheram essa informação, claro, vai ser confirmada depois de uma perícia, mas os funcionários teriam deixado ela ligada sem querer por conta da falta de energia? Empresários no local relatam que algumas vezes acontece uma interrupção de energia elétrica naquela localidade, coisa que nós não podemos confirmar, mas teria, em primeiro momento, sido um equipamento elétrico ligado à tomada, que depois, com o restabelecimento da energia elétrica, ele voltou a funcionar e poderia ser aí o agente causador. A nossa perícia tem o prazo de 30 dias para estar enviando aí o resultado dessa perícia para poder esclarecer melhor o que aconteceu. Incêndio de grande proporção, tenente, o senhor acredita que por conta desse calorão as chamas se propagaram mais rápido ou poderia ter sido pior ou não influencia nesse caso? Não, nós temos certeza que nesse período de estiagem, a baixa umidade relativa do ar, tinha bastante madeira no local, né, um restaurante com aquele motivo de roça, então tem muitos, as mesas são de cadeiras que não foram atingidas, mas essa parte da cozinha, como acima era um depósito, tinha muito material, muita carga incêndio, o que alimentou as chamas. As estruturas do telhado ficaram comprometidas, retorcidas, o telhado era de zinco também, produz um calor muito grande. E eu acho que é importante alertar também em relação à vítima, né? Esse homem que acabou inalando fumaça, o estado dele é bastante delicado, né? Ele saiu de lá desorientado. Vocês orientam que a pessoa não tente fazer isso, né? Ligue para os bombeiros, porque ela pode correr risco. Na realidade, a gente orienta a comunidade como um todo que preste atenção, querer atuar, não só nesse caso de alagamento, que pode se transformar em vítima também. As nossas equipes os militares vêm utilizando equipamento de proteção respiratória, luva, máscara, o próprio uniforme, capacetes, há risco de desabamentos, então a gente orienta que ligue para o número 193. Sinaliza o local, podemos observar em alguns vídeos que a comunidade até já vem liberando espaço para que nossas viaturas cheguem rapidamente. Tivemos outro agente facilitador lá que foi um estacionamento, os nossos veículos de grande porte conseguiram estabelecer e o combate a incêndio foi iniciado imediatamente. Porque vocês enfrentam esse problema. Em alguns lugares vocês têm dificuldade de acesso, lá já tinha esse estacionamento que facilitou apagar as chamas. Exato. O engarrafamento, os locais de estacionamento, eles atrapalham muito o deslocamento das nossas viaturas de socorro. Tá certo, então. Muito obrigada, tenente, pelas informações. Então é isso. Maltas, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Catinha, obrigado. Você esclareceu as nossas dúvidas. Fica só para o pessoal de casa a recomendação mesmo. Primeiro, como o militar dos bombeiros pediu, para liberar o espaço para que os caminhões cheguem com facilidade para combater uma ocorrência como essa. Outra coisa, nessa época do ano, que sempre, né, em Brasília, cai energia com facilidade. O melhor é você ir lá e desligar o padrão
do seu comércio, da sua casa, para que quando a energia volte, não corra o risco nem de queimar algum equipamento, nem de acontecer o que ainda é hipótese. Mesmo que não se confirme, a gente deixa aqui o alerta. Pode ter começado esse incêndio por conta de uma fritadeira elétrica ligada na tomada. Quando voltou a energia elétrica, aquilo ali superaqueceu e provocou o incêndio. Para ter certeza, precisa da perícia. Mas não precisa da perícia para a gente fazer o alerta e evitar que isso aconteça eventualmente na sua casa ou no seu comércio. Kátia, obrigado, viu, pelas informações. E o trabalho dos bombeiros e brigadistas é ainda mais essencial nesses meses do ano. Como o militar acabou de dizer, mesmo lá naquele incêndio, esse calorão, essa seca, ajudou aquelas chamas a ficarem maiores. E o período de seca aqui no Distrito Federal é marcado por muito calor, baixa umidade e pouca chuva. O que, além dos incêndios em comércio e em edificações, é também uma combinação perfeita para incêndio em vegetação, especialmente no Cerrado. Então a gente vai mostrar agora uma reportagem. Bom, será que você, telespectadora, teria coragem? A gente vê agora como é o trabalho de 8 mulheres brigadistas que já estão preparadas para enfrentar as labaredas e os focos de incêndio florestal. Elas são as Mulheres do Fogo e fazem parte do grupo de 150 brigadistas florestais contratados pelo Instituto Brasília Ambiental. Elas fizeram corridas, caminhada com bomba de 20 litros nas costas, além de aulas sobre o fogo e o cerrado. Não tem moleza não. Para se tornar brigadista, o treinamento é puxado para homens e mulheres. E estão roubando a cena. A prova disso está na paixão da brigadista Isabela pelo meio ambiente. O cerrado, ele está com uma fitofisionomia que está em risco de extinção aqui no cerrado, e aí com isso sempre me preocupou. Quem também está toda animada com a ideia de fazer parte de um grupo seleto de brigadistas do IBRAM é a Catiúcia, que começou a paixão por combate a incêndios em 2015. Eu encaro a vida assim, para mim tudo é aprendizado. Para mim a vida não tem barreira, para mim tudo que é novo, tudo que é aprendizado eu procuro absorver e procuro também desenvolver com amor. A história da Elisângela é de luta e de buscas para ocupar um espaço até então preenchido só por eles. Está sendo uma experiência única, né, para nós mulheres, porque a gente já entra na dificuldade, né? Pela seleção, né, tem muita gente que já tem currículos melhores, que já trabalharam. Essa não é a primeira vez que mulheres participam do curso, mas foi neste ano que 8 delas foram selecionadas de uma vez só para serem brigadistas de incêndio. O Brasília Ambiental tem cerca de 11 parques, e fazendo a conta que dá uma para cada parque, né? Eu acho que no edital passado, se eu não me engano, foi 3 ou 2, uma coisa assim. Esse ano foi bem mais diversificado. Ao todo, são 150 vagas que visam um trabalho árduo de 4 meses, principalmente agora, durante a estiagem. A partir de março, a gente está em emergência ambiental para incêndios florestais no Distrito Federal, né? E esse decreto permite que a gente faça a contratação temporária dos brigadistas florestais, né? E das brigadistas, que esse ano a gente teve um aumento, um quantitativo maior, né? Significativo delas. E a partir do momento, né, que o período já vai chegando ao fim, período de seca, a gente executa outras atividades com eles, como por exemplo o plantio de mudas, né, a construção de viveiros, tudo isso faz parte do trabalho da brigada. As brigadistas Fernanda e Michele já sabem, os cuidados com o meio ambiente, principalmente o cerrado, vai muito além só de combater as queimadas no período propício, mas também necessita de um pós-cuidado com o reflorestamento. Estudos feitos pelo Brasília Ambiental que com a prevenção diminuem 50% as áreas queimadas. Além de combatentes de incêndio, nós somos também agentes socioambientais, porque a gente faz o trabalho com as comunidades em torno dos parques, que são geralmente os que mais geram as queimadas, né, que acaba que vai queimar um lixo ou vai abrir um campo para poder estar ocupando o espaço. E acaba que o fogo acaba alastrando, então é necessário estar sendo feita essa educação ambiental para poder estar prevenindo os incêndios e preservando mais ainda o cerrado. Agora, para essas mulheres, independente de serem poucas em meio a tantos homens ainda, fazer parte da brigada é diferente. Em comum, o amor à natureza e o desejo de contribuir com a preservação do meio ambiente. O combate a incêndio não é só força, é também preparo físico,
treinamento. Então, as mulheres têm espaço sim nessa profissão e em todas que elas quiserem, que a gente está aí para mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Muito obrigado pela participação aqui no nosso jornal e pela fala inspiradora para outras tantas mulheres. Um abraço para vocês. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou imagens de um homem suspeito de assaltar uma drogaria na QL 26 do Lago Sul. Atenção! Segundo a polícia, o assaltante rendeu o funcionário do caixa da farmácia e levou dinheiro e celular. Isso foi no dia 24 de agosto. Apesar de a loja não ter câmeras de segurança, a polícia conseguiu recuperar imagens de um comércio vizinho em que ele foi visto antes de cometer o crime. O suspeito é esse, de boné preto. Difícil é com a máscara agora. Ajuda na pandemia, mas dificulta a gente identificar a pessoa que comete crime, né? De qualquer forma, se você souber de alguma informação que possa levar a polícia até ele, ligue e denuncie no 197. Você não precisa se identificar. Ainda no noticiário policial, foi preso um homem que usava a tabacaria como fachada para traficar drogas caras. O empresário foi preso dentro de casa em Taguatinga com maconha, comprimidos de êxtase e R$21 mil em dinheiro vivo. Segundo os policiais, além da falsa tabacaria mantida em Vicente Pires, ele traficava também pelas redes sociais. Quer dizer, morava em Taguatinga, traficava na tabacaria em Vicente Pires. No local foram apreendidas drogas conhecidas como haxixe dry e skunk colombiano, que possuem valor mais alto e são consumidas por jovens de classe média. O deputado federal Laerte Bessa foi condenado a pagar indenização ao porteiro agredido por ele em 2019. Eu tenho certeza que você vai se lembrar dessas imagens que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que elas são realmente revoltantes. As câmeras de segurança flagraram a agressão do deputado ao funcionário. Vanessa Ferreira, quais são as suas informações? Oi, Malta. Bom dia a você, bom dia a todos de casa. O deputado foi condenado a pagar aí uma indenização ao porteiro Daniel Oliveira. E aí, como você falou, a gente acompanhou esse caso na época, que foi em 2019. Vamos mostrar aí uma reportagem só para a gente lembrar esse caso, para o nosso telespectador, né, olhar essas imagens e saber do que a gente está falando. Vamos assistir. A gravação começa às 11h42 da noite. O porteiro conversa com um entregador de pizza. É quando o ex-deputado federal e ex-delegado Laerte Bessa chega. Ele dá um chute e pelo menos 3 socos no funcionário. Parte das agressões também foram gravadas pelo celular do próprio porteiro. Sincronizamos a imagem e o áudio. O síndico que não autorizou. Você também então, mas eu não posso fazer. É você que tá comigo aí? É ele aí. Tô falando você que deixar subir, cara. Tô deixando você ver. Você quer morrer? Quer morrer? Eu te mato aqui. Bora, pô. Cadê o síndico? Chama ele lá. Chama ele. Bora subir lá. Sobe lá. Tá vendo o macho que vai deixar seu cachorro? Tô falando com você. Bora subir lá. Bora subir. Vai subir. E vai chegar outro aqui. Se você falar isso de novo, eu vou te dar um tiro na cara. Bora. Pouco depois, chega um homem que seria o síndico do condomínio. Ele também é agredido. Todo o problema teria começado devido a uma regra do condomínio que impede a subida de delivery depois das 11 da noite. O porteiro registrou a ocorrência na delegacia do Pistão Sul, em Taguatinga. Laerte Bessa foi deputado federal e é policial civil aposentado. À época, nossa equipe conversou com ele pelo telefone, que disse que foi um momento de explosão, que achou uma ofensa o porteiro não permitir que o entregador subisse até seu apartamento e perdeu a cabeça, mas que nada justificava tal atitude e que reconhecia o erro. Falar o quê, né, gente? Tanto tempo depois eu ainda me choco de ver como é que uma pessoa pode resolver um problema dentro do condomínio, dando tapa na cara de trabalhador, pai de família, dando chute no porteiro que está ali para prestar um serviço, ganhando dinheiro honesto, falando que vai dar um tiro na cara da pessoa. Meu Deus, que vergonha! Ô Vanessa, qual que vai ser o valor da indenização que o deputado Laerte Bessa vai ter que pagar? Ele já se pronunciou?
Olha, Malta, ele vai pagar R$20 mil ao porteiro de indenização. E como a gente viu aí, né, nessas imagens, foram, né, palavras muito fortes, né? É um momento, assim, absurdo da gente assistir. E aí, como, né, a gente falou nessa reportagem, essa agressão foi ocasionada simplesmente por conta de uma regra determinada, né, pelos próprios condôminos, por segurança, e ele se sentiu ofendido. Ele disse, né, até na defesa dele mesmo, ele fala que se sentiu humilhado e mesmo assim desceu lá para pegar pizza e aí os ânimos se exaltaram e tudo aquilo aconteceu. Ele fala, inclusive, aí que o porteiro, né, agiu aí com um sarcasmo aí na hora que eles se falaram ainda pelo interfone, e aí ele já chegou um pouco esquentado. E aí, o porteiro, na época, o Daniel Oliveira, a gente conversou com ele, ele disse que estava se sentindo extremamente humilhado, que não tinha nem coragem de voltar lá para trabalhar. E aí entrou com essa ação na justiça, né? E na defesa, o deputado Laerte Bessa disse que, né, alegou essas outras questões que eu já falei e disse que não agrediu fisicamente o porteiro e que no telefone, né, teve toda essa questão de sarcasmo, de um tom desafiador, mas o juiz responsável pelo caso disse que pelas imagens, como a gente acabou de ver, não dá para, né, dizer que ele não agrediu o porteiro e que a situação ainda é mais reprovável porque o porteiro estava ali fazendo o trabalho dele, obedecendo uma ordem pela segurança dos outros moradores também e por uma regra, né, que foi definida pelos condôminos. Malta, hoje eu tentei falar com o Laerte Bessa, tentei ligar, tentei mandar mensagem, mas ele não me atendeu e nem respondeu as minhas mensagens. Ele disse que ele se sentiu humilhado. Mas será que ele se pôs na pele desse porteiro que voltou para casa, olhou para a esposa, para os filhos e disse: ó, eu estou voltando do trabalho, eu apanhei de um morador do condomínio onde eu trabalho. Isso é humilhação. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Você que está em casa, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, tá bom? Mas a gente volta já. E antes do break, tem a previsão do tempo. Será que vai fazer calor? Claro, né? O dia segue com pouquíssimas nuvens no céu, só tem uma névoa seca desesperadora. Temperatura nesse momento 32 graus e a umidade relativa do ar está em 18%. Então, em nome da nossa saúde, vamos aproveitar esses poucos minutinhos, porque o break é muito rápido para você correr até a cozinha e encher um copão d'água e se hidratar. Mas volta logo, porque o intervalo é rapidinho. O Distrito Federal só cumpriu pouco menos da metade das políticas públicas planejadas para 2020. Apenas 47% das metas e 42% dos indicadores alcançaram os índices previstos. O principal motivo para esses impactos, de acordo com o governo, foi a pandemia. Você sabe o que é o Plano Plurianual, também chamado de PPA? Não sei responder, na verdade. Plano Plurianual? Realmente não sei. Pluri é muito. Anual deve ser um plano que se faz a cada ano. Um plano múltiplo. Mas eu não tenho ideia do que é, não. Plano de metas do governo, né? Essa palavra esquisita significa o planejamento feito pelo governo para definir as metas que a administração pública tem de cumprir num período de 4 anos. Imagine você um orçamento doméstico, onde é preciso separar dinheiro para pagar escola, transporte, saúde, alimentação e outros itens. Para que toda essa conta fique no azul, é necessária uma programação sobre o quanto se ganha e o quanto dá para gastar com cada despesa. Agora, se diante de uma emergência você precisa tirar dinheiro que pagaria uma conta para quitar outra, ter planejamento em momentos assim que exigem uma resposta rápida ajuda, mas nem sempre evita que os imprevistos aconteçam. É o que o governo diz que aconteceu com o plano orçamentário de 2020 durante a pandemia. A crise fez com que muitas das metas orçamentárias do GDF para 2020 não fossem alcançadas. Se fosse levar em conta o que estava no papel, aqui na quadra 5 do setor escolar do Cruzeiro Velho, era para ter um campo sintético. Mas por causa da pandemia, os recursos previstos para esta obra foram destinados para outra área. E não foi só esporte e lazer que sentiram o impacto da crise gerada pelo coronavírus. Infraestrutura e mobilidade urbana, por exemplo, também ficaram para depois em vários pontos do Distrito Federal.
Obras de rede de drenagem fluvial e pavimentação asfáltica, que abrangem a extensão do setor de material de construção e de indústria de Ceilândia, próximo ao sol nascente, começaram a ser executadas, mas não foram concluídas. O orçamento, ele não é uma caixa só. Os governos, os governos estaduais, o governo federal, tem várias caixas onde ele tem que alocar determinados recursos e algumas previsões são inclusive constitucionais. Por exemplo, o governo não pode tirar dinheiro para pagamento de servidor público para direcionar para a compra de equipamentos hospitalares, por exemplo. Não, ele tem que cumprir aquelas obrigações orçamentárias. A Secretaria de Orçamento diz que, apesar de toda a crise, conseguiu cumprir muito do que era esperado para a execução orçamentária em 2020. Dos mais de 43 bilhões de reais previstos para o período, foram gastos cerca de 40 bilhões. O problema exatamente não foi financeiro. A gente vê, inclusive, que o GDF terminou o ano de 2020 com 1,5 bilhão em caixa de superávit, né? Com uma receita líquida que aumentou quase 14%, 15%, com aumento, inclusive, do repasse do Fundo Constitucional, que foi de 15 bilhões aproximadamente. Entre os temas das políticas públicas que ultrapassaram a previsão do Plano Plurianual em 2020 estão segurança, educação e saúde. A gente vai ter que fazer mais um rápido intervalo, mas na volta do break a gente atualiza como está a esplanada dos ministérios nesse 5º dia de bloqueio. É rapidinho, não saia daí. De volta ao vivo com Tatuzinho na esplanada, tudo bloqueado por aí ainda, não é, Tatu? Malta, continua assim, tudo bloqueado, as vias, principalmente a S1 onde nós estamos, a N1 também, vias bloqueadas, o acesso apenas aqui para a L2, para quem vai para o setor de Autarquia Sul, e os manifestantes pró-Bolsonaro continuam aqui. A Polícia Militar desceram por aqui várias viaturas, estão tentando essa negociação, né, para que caminhões e também os manifestantes deixem aqui a esplanada para que o trânsito possa fluir. E a gente continua acompanhando de perto e traz a qualquer momento mais informações. Malta. Obrigado, Tatu. Tchau.